Olá, seja muito bem-vinda ao episódio de número 66 do Papo com a Nutri. Eu sou a nutricionista Bruna Menegar, eu sou especialista em emagrecimento feminino e aqui nesse perfil eu ajudo mulheres a emagrecer até 10 quilos em 15 dias, acelerando o metabolismo através do intestino por meio do meu método de emagrecimento avançado feminino, o PAF. Sejam bem-vindas ao episódio então de número 66 e hoje eu vou falar aí como que o açúcar está destruindo aí o teu intestino e te impedindo de emagrecer. Então hoje eu vou falar exclusivamente de intestino e de emagrecimento, como ativar o metabolismo. Vou falar sobre rótulos também, tá? Então se você tem dúvida na hora de ler o rótulo, falarei sobre isso também. Se você tem intestino preso, tá com dificuldade de emagrecer, tá? Essa live é especial aí pra vocês. Meninas, sejam bem-vindas. Boa noite a cada uma de vocês. Eu quero que você coloque aqui a cidade que você está me acompanhando e quantos quilos você precisa emagrecer. Manda aqui para eu saber. Manda aí a cidade que você me acompanha e quantos quilos você precisa emagrecer. Então, o tema do nosso episódio de hoje do Papo com a Nutri é exclusivamente sobre intestino e emagrecimento, tá bom? Sobre açúcar, enfim, um monte de coisa. São Paulo, 15 quilos, 10 quilos, quem mais? E aí, de onde que você está me acompanhando e quantos quilos você precisa eliminar? Bora dar start então? Nesse episódio de hoje? Bora, galera, vamos lá, mulherada linda. Antes de eu iniciar, eu quero agradecer imensamente porque hoje eu bati 100 mil seguidoras no meu Instagram. Eu tô muito feliz com o carinho de cada uma que eu recebo diariamente, tanto aqui nos Papo com a Nutri, nos meus conteúdos publicados diariamente, nos stories, no direct, enfim, gratidão a cada uma de vocês que me acompanha aí do mundo inteiro, né? Então, gente, bora começar então. Bom, meninas, não tem como eu falar aqui de emagrecimento, intestino, se eu não falar de alguns alimentos que prejudicam, né? Eu vou começar falando aqui sobre a relação do açúcar e do intestino inicialmente, tá bom? Então, muitas pessoas já sentem um desconforto quando consomem açúcar, né? Dá um excesso de gases, a pessoa fica mais inchada. Só que assim, gente, não existe uma explicação de fato, né? Do porquê que isso acontece, tá? Então, é claro que muitas das coisas a gente consegue começar a desconfiar, né? Até chegar num diagnóstico clínico, tá? Quem aqui percebe que quando come açúcar fica com a barriga inchada? Um bolo, um sonho, um brigadeiro, qualquer coisa que contém açúcar. Quem aqui percebe que a barriga fica inchada? Vocês percebem isso? Quando consomem açúcar, a barriga fica inchada, meninas? Bom, o intestino de vocês, o meu, de todo mundo, ele é um órgão muito importante, né? Porque é através dele que a gente absorve os nutrientes dos alimentos que a gente come, né? Então tudo, gente, desde carboidratos, proteínas, vitaminas, né? Minerais, ou seja, para manter aí uma boa saúde, uma boa imunidade. Só que se você se alimenta de forma errada, consome muito açúcar, né? O que acontece? A gente não consegue ter nutrientes de qualidade lá dentro do nosso intestino. E aí ocorre uma bagunça, tá? Então, quando a gente fala em intestino, gente, não tem como a gente não falar de microbiota intestinal, tá? Que é o conjunto aí de micro-organismos que vivem lá dentro do seu intestino. Ou seja, bactérias, tá bom? Que tem aí, que a gente tem as boas, né? Que te ajudam
a emagrecer, que te ajudam a acelerar o seu metabolismo, e a gente tem as bactérias ruins, tá bom? Que vai deixando aí o seu intestino bem inflamado. Só que assim, gente, a gente precisa melhorar a nossa microbiota intestinal. A gente não pode ter só proliferação de bactérias ruins, a gente também precisa de bactérias boas, e o conjunto dessas, tá? O equilíbrio dessas bactérias é que vai garantir que tu desinflame o teu intestino, que tu desinflame o seu corpo que está em sobrepeso e obesidade, que tu diminua os sintomas de ansiedade, de compulsão, de estresse, de insônia, tá certo? Então, gente, o nosso corpo ele precisa desse equilíbrio, e esse equilíbrio só é possível por meio de uma alimentação saudável. Então, por isso que quando você consome açúcar, come aí um bolo ou come algum outro alimento que contenha muito açúcar, é normal que você sinta gases, que você sinta inchada, tá? Que você tenha dor de barriga. Por quê? Porque ali dentro de você está ocorrendo uma proliferação de mais bactérias ruins. E adivinhem, meninas? As bactérias ruins amam açúcar. Então ocorre um super crescimento de bactérias ruins dentro de você. Então por isso que você vive inchada, tá? E sem falar, meninas, que quando está em desequilíbrio a tua microbiota intestinal, né? O que acontece? Você começa a piorar todo o teu quadro, tá? Toda a tua saúde como um todo, o teu intestino, além de ficar inflamado, você começa a ter outros sintomas aí, além de gases, além de barriga inchada, você começa a ter alergias pelo corpo. Então, muitas vezes você acha, ai, tô com dermatite, ai, tô com tal coceira, ai, vou tomar esse antibiótico. Só que tem um problema, as bactérias que estão lá dentro do seu intestino são destruídas quando você consome antibióticos. Então você mata as bactérias boas. Então por isso que todo tratamento de qualquer coisa começa pela nutrição. Ok? Então assim, gente, é importante nós alimentarmos as bactérias boas, tá bom? Para que não aconteça esse quadro que a gente chama, anota aí, de disbiose intestinal, que é esse desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins do teu intestino, né? E como eu falei, as bactérias ruins amam se alimentar de açúcar, tá bom? Então a gente não pode oferecer isso para ela. Lá uma vez ou outra, tá tudo bem. Só não pode ser todos os dias. Então imagina, se você consome açúcar todos os dias, o seu café que é adoçado, a sua bolachinha da vaquinha, aquela bolachinha doce, né? O seu sonho da padaria, o seu pedaço de torta, o seu brigadeiro, a sua bolachinha recheada, o seu iogurte cheio de açúcar. Imagina o estrago que tu tá fazendo lá no teu intestino. Aí você só associa intestino com ir ao banheiro. Mas não, gente, isso aí é a última coisa que a gente vai estar olhando. É importante, é de extrema importância tu olhar para o teu cocô, tá? É importante saber se tu estás mais ressecada, se as tuas fezes estão de consistência normal ou não. Mas é mais importante, além disso, saber se o teu intestino está inflamado ou não. Então tem que tomar cuidado com o que você se alimenta diariamente. Senão você não oferta os nutrientes certos para as bactérias do teu intestino. Meninas, sejam sinceras. Quem aqui tem dificuldade para emagrecer e se manter magra? Se manter magra, porque emagrecer todo mundo consegue, mas se manter magra, Comenta aqui para mim, quem aqui tem dificuldade em se manter magra? Manda aqui nos comentários. E assim, gente, se vocês consomem, né, muito açúcar no dia a dia, você vai ter sim disbiose intestinal. Então, por isso que vocês sentem todos esses desconfortos que eu falei. Ó, bastante gente aqui não consegue se manter magra, exatamente por causa desse intestino inflamado, tá? Então, a gente precisa desinflamar o intestino, porque daí a gente consegue desinflamar esse corpo de vocês, porque a célula de gorduras, meninas,
Sobrepeso e obesidade quer dizer o quê? Que você tem células de gorduras que estão inflamadas, tá? Então, se isso é uma inflamação, a gente precisa o quê? Desinflamar. Levar alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios para dentro do nosso corpo, ou seja, para dentro do nosso intestino. Conseguiram entender? Tá? Então, desinflamando o intestino, você desinflama o seu corpo e emagrece. Para se manter magra, você precisa ter constância no que eu vou falar depois, tá bom? Então, assim, gente, quanto mais açúcar vocês consomem diariamente, mais essas bactérias começam a crescer dentro de vocês, tá? E assim, não é só adicionar o açúcar nas bebidas que vocês tomam, não é só disso que eu tô falando. Eu tô falando também de carboidratos refinados, das coisas aradas de padaria, a famosa dieta de padaria, tá? Então, por isso, meninas, que controlar o açúcar é importante para a tua saúde intestinal. Não só para a saúde no geral, mas para a saúde do teu intestino, tá bom? Então, assim, o açúcar branco, né? Ele induz muito a inflamação no organismo, como eu falei. Ele faz liberar a insulina. Então, assim, pelo pico de glicose, né? Quando é absorvido, e esse excesso de insulina aí que vai circulando dentro do organismo, ele é pró-inflamatório, né? Então ele aumenta a inflamação do corpo. E aí, se você já tem aí também uma inflamação no intestino, então você já precisa dar uma atenção maior para ele, tá? Então reduzir aí a quantidade de açúcar vai te ajudar bastante no emagrecimento, a melhorar aí a sua queda de cabelo, a sua pele, vai diminuir os gases que você tem em excesso e principalmente essa barriga inchada, tá bom? Outro detalhe que é importante lembrar, meninas, é que o açúcar, ele é um tipo de carboidrato muito fermentável. Então, por isso que faz você ter aí uma grande produção de gases. Muitas pessoas têm, né, como eu vi aqui nos comentários, né, distensão abdominal, que é aquela barriga mais endurecida, sabe, que fica realmente um tambor, né? Então, quando você dá tapinhas leves, fica o barulho de um tambor, né? Então, assim, gente, por exemplo, tem pessoas que têm sensibilidade ao carboidrato, né? Então, gente, tem que tomar cuidado, tá certo? Então, assim, se você tem alguma sensibilidade intestinal, você come alguma coisa e logo já vai no banheiro, sofre com gases ou tem síndrome do intestino irritável, né? O açúcar vai piorar cada dia mais, tá certo? Essa condição clínica em você. Então, tomem cuidado, tá certo? Então, assim, gente, eu tenho uma notícia agora pra vocês. Que assim, não é só o açúcar que acrescentamos, né, em alguma coisa. Eu vou colocar o açúcar no café, eu vou colocar o açúcar no bolo. Não. Tem muitos alimentos que têm açúcar escondido e você come achando que é saudável. E aí você começa o quê? Engordar e não sabe por quê. Já tô comendo tão pouco, já não como quase nada, como é que eu tô engordando? Como é que eu não consigo emagrecer? Exatamente por isso, porque você não sabe ler rótulos. Tá certo? Meninas, quem aqui de vocês sabe ler rotulagem nutricional? Quem aqui sabe ler rotulagem nutricional? Vocês sabem, sim ou não? Muito obrigada, Zaira. Gratidão. Meninas, vocês sabem ler os rótulos? Então, como eu falei, tem nomes escondidos que vocês nem fazem ideia, tá? Que é açúcar. E isso, inclusive, eu ensino lá na minha mentoria, lá no PAF, no meu programa de emagrecimento avançado feminino. Então, eu ensino lá as minhas alunas a lerem os rótulos de cabo a rabo, tintim por tintim. Por quê? Porque todos os dias você é enganada pela indústria. Na frente fala uma coisa e atrás fala outra. Então, por exemplo, você pega um pão integral lá no mercado, né? No rótulo da frente, pão 100% integral. Aí você vira atrás, um monte de coisa escrita. E aí, será que é integral? Eu vou levar esse, porque na frente tá falando que é integral. Gente, é assim ou não é? A gente se deixa levar pelos rótulos bonitos, não é? Então, assim, eu vi que bastante gente não sabe ler rótulos, né? Gente, vocês sabiam, agora vocês vão cair pra trás, vocês sabiam que o açúcar
tem mais de 20 nomes diferentes? Açúcar tem mais de 20 nomes diferentes. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Manda aqui. Manda aqui. Será que você sabia que o açúcar tem mais de 20 nomes diferentes para dizer que é açúcar? Olha que bizarro isso, né? Tá tudo bem vocês não saberem, tá? Porque vocês não estudaram nutrição. Quem estudou foi eu, então eu tô aqui para ensinar vocês. Beleza? Então assim, gente, papel e caneta na mão para você aprender junto comigo, tá? Eu vou colocar uma imagem de um rótulo aqui para vocês. Olha só esse rótulo aqui, de uma bolacha, água e sal, tá? Então, esse rótulo aqui, meninas, o que ele traz? Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, extrato de malte, açúcar invertido, sal, amido, fermento biológico, açúcar de novo, né? E mais um monte de coisa, certo? Só aí, meninas, a gente já vê o quê? O açúcar invertido, que é um açúcar que foi modificado quimicamente dentro da indústria. É algo que não é saudável, né? De jeito nenhum. Se o açúcar que a gente tem é levado para dentro da indústria, ele é modificado, né? Já é uma péssima escolha esse alimento. E aí nesse rótulo traz mais o quê? Açúcar de novo. Farinha de trigo. Gordura vegetal, tá? Extrato de malte. Então você tem aqui péssimas combinações. Então assim, ó, maltodextrina é um tipo de açúcar, frutose, glicose, glucose, enfim, a gente tem 20 nomes para dizer que é açúcar, tá? Não vou falar todos aqui porque não daria tempo, tá bom? Então, às vezes você acha que você está comendo bolacha, água e sal. Gente, sério mesmo que vocês acham isso? Ah, eu tô comendo bolacha, água e sal. Uhum. Então quer dizer que se eu fizer na minha casa água e sal dentro de um recipiente, vai sair uma bolacha, água e sal? Sério que vocês acham isso? Não, né? Então vejam o tanto de tranqueira que tem dentro de um rótulo para formar aquela bolachinha água e sal. E as pessoas fazem o quê? Ai, de manhã um cafezinho preto com uma bolachinha água e sal e margarina. Acha que tá arrasando. Não, gente. Isso tá longe de ser saudável. E sabe o que acontece? Você inflama o seu intestino por fazer essa péssima combinação alimentar. Tá? Gente, gostaram de saber até agora? Sim ou não? Vou mostrar um outro rótulo para vocês, tá bom? Barrinha de cereal. Então, olha só esses ingredientes, gente. Xarope de glicose já é um tipo de açúcar, tá? Então, essa pessoa já está consumindo o quê? Açúcar. Granola, tá certo? Que nessa granola tem flocos de aveia, açúcar invertido, farinha de trigo e assim vai indo, né? Depois ali tem gordura de palma, açúcar e vai falar. Olha o tamanho desta lista de ingrediente que a gente tem. A gente não tá comendo a barra de cereal, a gente tá comendo açúcar. Tá? Então, gente, todos os dias você é enganada pela indústria alimentícia. E aí você tá engordando, não sabe o motivo pelo qual não emagrece, é por causa disso. Por não saber ler rotulagem nutricional. E isso é apenas 1% do que é ensinado lá dentro do meu programa, tá? De emagrecimento, meninas. Então agora, pare e pensa comigo, né? Vocês que tomam café, que colocam açúcar aí, comem junto aí umas bolachas e sal, no meio da manhã comem uma barrinha de cereal, sei lá o quê. E depois, ai, Nutri, eu não consigo emagrecer, o que eu faço?
para de fazer essas péssimas escolhas. Vai aprender com quem sabe. Eu tô aqui para ensinar vocês, tá bom? Então é por isso, meninas. Então você inflama o seu intestino por causa dessas péssimas combinações alimentares. Boa noite, minha linda. Lúcia, minha aluna. Arrasou. Então viram só, meninas, como é importante aí saber ler rotulagem nutricional? Então ali diz tudo, né? Que a gente está consumindo. Então lá dentro do PAF, como eu falei, tem uma super aula de rótulos de alimentos, né? Com um especialista em rotulagem nutricional, que a gente ensina o quê? As alunas não serem mais enganadas pela indústria alimentícia, né? Como escolher aí um bom produto, levar para casa e economizar dinheiro. Porque parece bizarro, mas você é enganada por rótulos mentirosos e esses alimentos ainda são super caros. Então muitas vezes eles falam que, consome esse alimento que vai te ajudar a emagrecer. O alimento é super caro, né, meninas? Então, não, tá errado, tá? Dieta tem que ser barata, tem que caber aí no seu orçamento, na sua rotina, tá? Então agora você deve aí estar pensando, né? Nutri, então eu vou aí trocar o meu açúcar pelo adoçante. Afinal de contas, o adoçante não engorda, certo? Meninas, quem aqui acha que o adoçante não engorda? Coloca aqui, eu acho. Eu acho que não, Nutri. Manda aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Será que se eu trocar o açúcar pelo adoçante, eu estou fazendo uma ótima escolha? E aí? Manda aí, que eu quero saber o que vocês acham. Que eu quero explicar uma coisa para vocês bem importante, bem legal. O que vocês acham? É uma boa escolha eu trocar o açúcar pelo adoçante? Sim ou não, depende, coloca o motivo aí para eu saber. Manda aí. A Alessandra botou que acha que não é um bom negócio. E aí, meninas, qual a opinião de vocês? É uma boa escolha eu trocar o açúcar pelo adoçante? Depende, Mônica. Depende do quê? A Lúcia botou que sempre acreditou que não. E aí, meninas? A Isabel botou que não. Bom, vamos lá então, gente. Depois, no final que eu explicar essa introduçãozinha, eu vou falar o motivo, tá? Então, assim, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Pelo sabor doce, tá? Pelo sabor doce, o nosso corpo entende que vai vir aí um carboidrato, tá? E ele começa a liberar insulina para quebrar e digerir esse carboidrato, tá certo? Então, digamos aí que você consome um adoçante 0 calorias, né? Que não tem calorias aí para digerir, então você fica aí com alto nível de insulina, que quando em excesso no organismo, ele ativa aí um botãozinho vermelho de guardar energia e vai deixando aí o seu metabolismo mais lento para não queimar calorias, tá? Então, quando o nosso corpo ele sente falta de algum nutriente, como o carboidrato, por exemplo, né, que é um macronutriente, ele reserva energia em forma de gordura. Para quê? Para nos proteger, né? Então, por entender, gente, que nós estamos aí em perigo e sem acesso ao que? Aos alimentos, né? Então, agora que você entendeu qual o efeito do paladar doce, né, que ele tem relação aí com o metabolismo, vamos avançar mais adiante, tá? Vocês já viram aqui que metabolicamente, né, trocar o açúcar pelo adoçante, gente, é igual trocar 6 por meia dúzia, tá? Infelizmente. Nutri, mas tem adoçante natural. Mas tem açúcar demerara, tem açúcar de coco, tem açúcar mascavo, tem... Gente, açúcar é açúcar independente do tipo. Qual é a diferença de um açúcar para o outro? Alguns açúcares têm nutrientes, outros não. Tá? Então, gente... Nutri, mas tem um adoçante natural? Tem, gente. Mas é adoçante igual, né? Claro, é menos pior.
o ideal é que consuma sem nada, tá certo? Então, assim, um uso prolongado de adoçante, gente, é contraindicado. Por quê? Porque ele aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e também a mortalidade em adultos, né? Além de prejudicar o quê? O intestino, tá certo? Então, as bactérias amam açúcar, amam adoçante, aumenta as bactérias intestinais, as bactérias ruins, você fica com a barriga inchada, com excesso de gases. E tá aqui mais um motivo pelo qual você não consegue emagrecer, tá certo? Então, gente, toda a base de metabolismo, de emagrecimento, começa pelo seu intestino. O intestino inflamado, tá? Você precisa dar recursos para ele. Recursos o quê? Nutricionais, nutrientes, que vão fornecer energia, que vão alimentar as bactérias boas do teu intestino, tá certo? Que vão ativar o seu metabolismo. Agora, se você só fica ofertando adoçante, açúcar o dia inteiro, né? E mais um monte de tranqueira, como é que tu vai te livrar dessa barriga inchada, dessa barriga endurecida, né? Então, é um conjunto de fatores, não é só uma única coisa que você deve fazer, tá bom? Então, assim, gente, eu sei que tem gente aqui, né, que não é fã de doce. Eu também não sou, nunca fui, na verdade, isso já vem desde criança, né? E eu sei que aqui tem muita gente que é formiguinha, que ama um bolinho, que ama um pudim, que ama um chocolate, uma bala e por aí vai. Não vou dizer que eu não coma de vez em quando, porque às vezes eu sinto necessidade de comer algo doce, mas não é um hábito meu. Tem pessoas que é hábito. Gente, quem aqui que é formiguinha, que adora um doce, manda aqui nos comentários. Você é uma formiguinha? Ama um doce? Comenta aqui, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Tá? Então eu quero dizer para vocês, meninas, que para emagrecer, vocês não precisam cortar nada da vida de vocês. Não é essa a intenção dessa live de hoje, tá? Não tô aqui para falar de cortar alimentos, até porque eu não gosto disso, tá? Eu acho que uma alimentação prazerosa, uma alimentação certa, que te leva a um emagrecimento de fato, que desinflama o teu intestino, que desinflama o teu corpo, tem que ter alimentos que você gosta, inclusive o seu doce também. Isso tem que fazer parte da sua rotina social. Só não pode fazer parte, é o quê? Dos hábitos diários, tá bom? Então, assim, gente, comendo na quantidade certa, sabendo combinar, sabendo os horários, tá tudo certo. O péssimo o errado é, quando você não sabe tudo isso, combinar, saber os horários e as quantidades, tá? Então, por isso que lá, dentro do meu método do PAF, eu ensino tudo isso, né? Eita, que a galera aqui é formiguinha, ama um docinho, hein? Então, assim, gente, ao invés de você aí gastar a tua cota, por exemplo, de açúcar, né? Tomando um café melado, cheio de açúcar, gente. Vamos ser sinceras. Café tem que ter gosto de café e não gosto de açúcar. Se é para tomar café com açúcar, não toma, porque tu não tá sabendo tomar café. Café tem um gosto forte. Esse é o paladar do café. Ai, Nutri, eu gosto de café com açúcar. Não, tu gosta do açúcar, tu tem um paladar viciado. Porque quem gosta de fato de café, toma café puro, sem açúcar. Então, por isso tem vários sabores de café hoje, né? Porque as pessoas sabem apreciar o café. Então, os apreciadores de café, aquelas pessoas que realmente gostam, elas não adoçam o café, tá bom? Então, assim, como que eu faço para reduzir o açúcar do meu café? Vai diminuindo de pouquinho em pouquinho, coloca um alimento saudável, mais doce, né? Junto desse teu café, e aí aos pouquinhos você já vai perceber que o teu paladar vai desviciando, você vai melhorando seus hábitos e quando viu, nem toma mais café com açúcar, tá bom? Então assim, gente, afinal de contas, né? Vocês perceberam que tudo é equilíbrio, né? Então ele tem que existir o quê, gente? Um bom senso, né? Para comer um chocolate, não é a barra inteira, né? Um brigadeiro e assim por diante, só que as pessoas erram, né? Elas comem a barra inteira de chocolate, depois elas vão lá, tomam um café cheio de açúcar e assim por diante. Passa na padaria, já faz o rancho, né? Traz uma sacolada aí de coisa para comer e assim por diante. Então assim, meninas, se vocês querem emagrecer, o primeiro passo é você escolher e traçar um objetivo na sua vida, né? Então, se você quer emagrecer,
você vai precisar fazer algumas mudanças. Não dá para querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas todos os dias, tá certo? Então, assim, gente, é preciso também se dedicar, fazer mudanças, tá? Só não precisa ser radical, ser 8 ou 80. Você pode ir aos pouquinhos, melhorando a cada dia, tá certo? Então, assim, principalmente para quem tá com o paladar viciado, né? O vício no açúcar. Sério que vocês vão ser fracas, mais fracas que um pacote de bolacha, que uma barra de chocolate? Sério que tu vai ser fraca a esse ponto? Deixar uma barra de chocolate dominar os teus pensamentos? Não, né? Você é mais forte do que isso, tá? Então, assim, depois de um tempo, o nosso paladar ele leva cerca de 15 a 20 dias para mudar. Então, quando você começa essa mudança, você já consegue ter ótimos resultados, tá bom? Então, com o tempo vai se tornar o quê? Cada dia mais fácil, tá certo? Gente, quem gostou da live até agora, manda aqui que eu quero saber. Manda aqui pra gente pra segunda parte do Papo com a Nutri de hoje. Manda aqui, quem gostou da live até agora, manda aqui nos comentários, tá? Gente, se fez sentido pra você até agora, manda aí um emoji, manda qualquer coisa que eu preciso saber, tá bom? Bom, chega uma parte agora do Papo com a Nutri, que é aquele momento em que eu chamo alguém ao vivo aqui para entrar junto comigo aqui nessa live, tirar as suas dúvidas sobre emagrecimento, eu passar a orientação, orientar em como fazer, como vocês quiserem. Qual é a sua dúvida hoje? No que eu posso te ajudar? Então você tem uma nutricionista aqui, especialista em emagrecimento, que pode te ajudar hoje, agora. Quem quer entrar ao vivo na live agora comigo, comenta eu quero, tá certo? Que eu chamo aqui e a gente já vai dar início à mudança no teu estilo de vida agora. Meninas, quem quer entrar ao vivo agora aqui comigo e ser o orgulho da Nutri daqui a um tempo? Quem quer entrar ao vivo e me perguntar o que quiser? Imagina, você não vai precisar pagar uma consulta nutricional. Eu tô aqui para tirar a tua dúvida. Então eu vou chamar a Cláudia Regina, que foi a primeira que comentou. Só deixa eu te procurar aqui, Cláudia. Cláudia. Ó, eu vou mandar o convite, vai chegar na tua tela o convite. Oi, Cláudia. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Me conta um pouquinho qual é a tua idade, de onde que tu tá me assistindo, quantos quilos tu precisa emagrecer. Manda aqui pra mim. Tá, eu tenho 57 anos. Ano passado eu comecei uma dieta, eu emagreci 17 quilos. E só que daí estacionou nos 70 quilos ali. E eu me dei uma meia relaxada, assim, mas eu cortei, assim, né? Doce, muitas coisas, né? Daí eu queria aprender mais um pouco, assim, tipo, se eu quero comer um doce, quando que eu como doce, aliás, assim, essas coisas, então não. Se eu começo a comer, eu tenho medo que eu vou engordar de novo, né? Tá. O que engorda, na verdade, não é o doce, é a péssima combinação do doce com outros alimentos, tá? Principalmente as quantidades, as combinações, os horários, porque tem horário que é mais estratégico consumir o doce e outros horários que não, tá bom? Então, assim, ai, Nutri, existe o melhor horário para eu comer o meu doce? Aí depende da tua rotina alimentar. Desde a hora que tu acorda até o momento que tu vai dormir, o que tu come, entendeu? Ah, Nutri, de manhã eu tomo um cafezinho e não tenho o hábito de comer nada, por exemplo. Ah, tem gente que sente necessidade do docinho após o almoço, outras no final do dia, né? Qual é a tua necessidade? É, eu gosto assim de tarde, assim, às vezes, né, dá uma vontade de comer um doce, depois do meio-dia. Ah, Hum? Geralmente tu come o que de manhã? eu como uma panqueca com banana, farelo de aveia
um ovo e Uhum. umas sementinhas e fruta, e 2 frutas, assim. Aham. Mamão, abacate. Certo. E o que que tu acha que tá de errado na tua alimentação hoje que te faz reganhar o peso? Que tu acha assim que tu pode melhorar? Não, assim, ó. Daí que nem agora tô fazendo uma sopa, né? Mas é que às vezes eu resbalo, e daí eu comecei eu engordei um pouquinho. Da Páscoa pra cá, assim, foi muito assim. Comi muito doce, daí eu engordei 2 quilos. Uhum. Assim, né? Mas eu Certo. tô Tens algum... fazendo. Tá. E tens Tô algum fazendo problema de saúde? eu tenho uma pressão alta, mas tomo remédio, né? É, Só. mas a pressão alta já é um sinal de alerta para mim. Tu consome muito carboidrato. Eu não como pão, né? Não Não, como Cláudia, pão. não quer. Olha É, não aqui, é que calma quer aí. dizer que Espera seja aí, só o espera. pão, Foca né? aqui em mim. Foca aqui em mim. Calma aí, não quero desculpa aqui não. Vamos focar aqui. Olha aqui, aprende uma coisa, não é o pão, não é o pão, não é o arroz, não é o macarrão, não é nada disso. Ah, É o excesso de comida, é a combinação errada, é os horários errados, é tudo isso que altera metabolismo, que altera a pressão arterial, tá? Não é o coitado do pão. é, pois é, eu tirei ele. Pra Eu como a quê? panquequinha e daí eu não como pão. Pra quê, meu Deus? Pois é. Eu queria aprender a ficar com o metabolismo acelerado, assim, que é, né, para te poder comer outras coisas, né, e tá emagrecendo, que ainda eu queria emagrecer mais. Eu tenho 1,64, né, de altura Uhum, uhum, e tô com 72 quilos, né, mas eu tava com 87, eu tava. uhum. Primeiro ponto, o queria não pode fazer Não, parte do teu pensamento. Eu sim, quero, não. eu quero, né, eu quero. Tá? Olha esses pensamentos negativos, meninas, que vocês têm. Começa a trocar esses pensamentos negativos por pensamentos positivos. Cuidado com as frases. Eu queria. Ai, eu não consigo. Ai, eu já tentei e não deu certo. Tu tentou errado, tu fez errado. Tu tentou com a pessoa errada, tá certo? Então não associa os teus erros, o que tu já fez com agora. Agora é uma nova época, é um novo acontecimento, tá? Então assim, Cláudio, para ti ficar com o metabolismo ativado, a gente precisa desinflamar o intestino, que é o que eu estava falando na live até agora, né? Sim. Ou seja, é fazer trocas alimentares, é saber ler rótulos nutricionais. Porque, como eu falei ali, existem mais de 20 nomes para açúcar. Então, às vezes, a gente só olha aqui no rótulo, ai, açúcar. Esse aqui tem açúcar, não vou comprar. Mas não se atenta aos outros milhares de nomes que tem ali, que também Sim, é açúcar. Tá? Então tem que tomar cuidado. É isso que engorda as pessoas. É isso que inflama o intestino. É isso que deixa o metabolismo travado. Tá bom? E assim, lá dentro do meu método, né, lá dentro do PAF, as meninas são o quê? Ensinadas a não serem enganadas pelos rótulos mentirosos, né? Ai, Nutricipão aqui é integral, então por isso que lá dentro tem uma aula prática ensinando a ler o rótulo de cabo a rabo. O que que significa cada nome, entendeu? sim. Saber bem o que está comendo. Exato, exato. Então, assim, o problema não é tu comer um chocolate, o problema é as combinações que tu vai fazer ao longo do dia. Se vai te favorecer ou não o teu emagrecimento. Entendeu? Sim. É isso. Mais alguma dúvida? Ah, tô bem nervosa. De nada. É, Bem de boa. tem que ir na luta. Tem. E tipo assim, ó, qual é a tua, o que que tu acha assim que é a tua maior dificuldade para emagrecer? É, assim,
Porque eu gosto de doce, né? Daí ou eu tiro doces, ou você começa a comer doce, eu como além do que eu poderia, né? Tá. Então, teria que tirar, não comer o doce, né? Ó, aprende uma coisa, não é retirando, e sim aprendendo a colocar ele em momentos estratégicos, tá? Porque assim, se tu retira por completo, daqui a pouco vem um desejo louco. O que que É, a Cláudia pode vai ser, fazer? Vai lá vai e vai comer. comer até não dar mais. É, Aí isso é muito errado. Então, assim, por isso que eu falo para todo mundo, né? Principalmente quem é minha aluna, meninas. A intenção não é deixar de comer, e sim aprender a comer, saber colocar o que vocês gostam. Porque isso é prazeroso, né? mas e Porque, qual por exemplo, o eu amo. horário para comer um doce? Não existe o melhor horário para ninguém. O melhor horário é aquele que se encaixa na tua rotina, Cláudia. É aquilo que tu gosta, sabe? Então, eu tenho uma aluna que consome doce após o almoço. Eu tenho uma aluna que consome doce na madrugada. Eu tenho aluna que consome doce no meio da tarde. Entendesse? Então, Sim, depende de como está a rotina alimentar. Como eu sei que as minhas alunas têm uma rotina alimentar adequada, elas sabem, porque elas aprendem, entendeu? Então, até, tem inclusive, que aprender. exato. O que as pessoas fazem? Elas só cortam, achando que está certo. Mas se isso Sim, fosse de fato resolver, né, as pessoas estariam magras e não precisariam de ajuda nutricional, não é verdade? é, Não estaria aqui hoje, né? Então todo mundo acha, ah, sim, é só fechar a boca. Não, não é fechar a boca. É saber colocar os alimentos certos na tua boca, né? né? E como é que é o teu dia a dia? Assim, é muito corrido, tu é muito estressada? Não, eu não trabalho só em casa, faço as coisas. Uhum. E estou jogando um beach tênis e estou fazendo musculação. Daí Então, para. isso aí é muito bom, não só para a saúde, mas para emagrecimento, É, para a parte estética também, para a ansiedade, né? Tudo isso diminui muito com o exercício físico. Então, acho que o que está faltando de fato é tu ter uma nutricionista para te orientar, porque eu estou te sentindo muito perdida, né? Com o tipo de alimento, com as combinações, os horários, tá? Então, assim, o que tu precisa hoje é ter uma orientação geral, assim, do que é, comer, quanto comer, né? Tudo isso, não é? é, Então, tu vai fazer o seguinte, tu não é minha aluna ainda, né? não. Não, né? As vagas para o PEAC já encerraram, tá? Já faz umas 2 ou 3 semanas. Tu vai entrar na lista de espera da nova turma, tá bom? Como que tu vai entrar? Lá no meu perfil, quando acabar a live, tem um link. Você clica naquele link e você clica lista de espera do PEAC. Vai colocar o teu e-mail e vai entrar no grupo do WhatsApp para receber as notificações, tá bom? Tá bom. Então tá. Foi um Muito prazer te obrigada. conhecer, tá? Tá bom. Ah, tô falando de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ai, que legal. Eu moro em Santa Catarina, a gente não tá muito longe. Tá bom. Tá muito Então frio aí? tá. Tá, deu uma esfriada. É, aqui também. Cláudia, muito obrigada, tá? Pelo Obrigada. carinho, por estar aqui comigo hoje. Continua me acompanhando. Todo dia tem conteúdos maravilhosos que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? Então tá bom, muito obrigada, tá? Beijo, Tchau. meninas. Tchau, tchau. Até a próxima. É. Então, essa foi a Cláudia, que eu acabei de falar com ela, lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E, gente, o Papo com a Nutri vai se encerrando por aqui hoje. A gente volta na terça-feira, às 8 horas da noite. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.